livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e temos chegado ao capítulo 10. E na semana passada a gente começou a estudar esse capítulo, e nós aprendemos que Paulo estava defendendo, apresentando para nós as credenciais de um homem de Deus. Ele volta preparando agora outra vez a sua terceira viagem à cidade de Corinto, e com o propósito de fazer uma confrontação final com aquelas pessoas que ainda estavam dissidentes aí da visão daquilo que Paulo tinha ensinado. E ele então nessa apresentação das credenciais, nós já estudamos isso semana passada, ele começa a dizer que a primeira credencial de um servo de Deus, de um homem de Deus, é a sua motivação, que tem a ver com a sua espiritualidade submetida a Cristo. A sua motivação é a espiritualidade submetida a Cristo. A segunda coisa que aprendemos também a semana passada é que parte dessas credenciais tem a ver com as armas que Deus coloca à nossa disposição. E essas armas são poderosas em Deus, foi isso que nós aprendemos. E aí então vimos algumas das armas que Paulo está colocando ali. A primeira delas foram os carismas que Deus nos dá, os dons do Espírito Santo. Depois, as manifestações do Espírito na vida da igreja. E depois ainda a própria disciplina da igreja, quando a igreja ensina e cobra aquilo que tem ensinado na vida das pessoas. E a quarta arma espiritual é o discernimento espiritual, aquela capacidade que Deus nos dá de poder fazer julgamentos, não a partir daquilo que a gente vê, mas a partir dos valores e da manifestação do Espírito na nossa vida. E eu queria retomar esse estudo a partir do versículo 8. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 8. A palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Senhor Jesus, nesta manhã, quando estamos meditando na Tua palavra, outra vez, eu te peço, Senhor, outra vez, vem com a Tua graça. E apesar das nossas fraquezas, apesar, Senhor, das limitações humanas, apesar dos sentimentos tão diversos que envolvem o coração de cada pessoa que aqui está, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra aos nossos corações, e que haja um mover do Senhor. Ó Pai, em Teu nome eu te peço, por favor, manifesta a Tua presença aqui entre nós. Amém, Senhor Jesus. Bom, terceira credencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é autoridade espiritual. E nesse versículo, Paulo vai tentar nos ensinar qual é o sentido da autoridade espiritual de um homem de Deus. E é interessante isso, porque tem que lembrar o contexto, não é? As pessoas estavam lá visitando a igreja, enviadas, estavam lá como emissários de Jerusalém, e na verdade era um grupo dissidente de ex-fariseus que estavam tentando transformar o cristianismo como uma seita do próprio judaísmo. E aí então eles chegavam lá dizendo: nós temos autoridade para poder fazer o que estamos fazendo, porque temos essas credenciais aqui no papel. E aí Paulo vai dizer: bom, ok, e qual é a verdadeira autoridade, qual é o sentido da autoridade? E aí Paulo vai nos ensinar nesse versículo 8, que o sentido da autoridade espiritual de um homem de Deus, vem não de uma credencial, mas vem da
autoridade espiritual do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Quem é a maior autoridade? A maior autoridade é Jesus. Ele é o pastor. Nós somos os cooperadores do seu pastoreio. Pode parecer hoje uma coisa muito simples isso, mas é importante que a gente olhe no contexto da história, e a gente vai lembrar que essa questão de autoridade espiritual foi uma questão tremendamente discutida na história, e uma das razões daquilo que nós chamamos de reforma protestante. Por quê? Porque a autoridade espiritual, ela era vista como alguma coisa quase que absoluta, e que estava colocada, especialmente na época da reforma, na mão do Papa, e o Papa era infalível. Essa era a visão, não é? Que se tinha. Tudo que o Papa falava como representante do apóstolo Pedro, não é? Aqui na terra, não tinha erro, era infalível. A autoridade papal era inquestionável. E essa autoridade então permitia algumas coisas que eram absurdas, tão absurdas, que os próprios papas modernos pediram perdão em nome da igreja por aquilo que foi feito por alguns papas do passado, nessa exacerbação da autoridade espiritual. E aí Paulo vai falar, bom, como é que funciona esse negócio de autoridade espiritual? E aí a gente vai aprender que a nossa autoridade, ela vem do Senhor Jesus. Nós somos cooperadores do seu pastoreio. Ele é o pastor, e na autoridade dele, no poder dele, debaixo da graça dele é que nós ministramos, e existem parâmetros para essa autoridade, porque a nossa autoridade não supera, não vai além da vontade, do propósito, daquilo que está nas Escrituras Sagradas. E nesse sentido, nós somos desafiados a entender que cada pessoa aqui tem autoridade espiritual. Não é só um pastor que tem autoridade espiritual. Cada pessoa nascida de novo tem autoridade dada pelo Senhor Jesus. E é uma coisa linda que a gente vai aprender, que é fruto da reforma também, é a consciência do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, fomos feitos sacerdotes de Deus aqui na terra. Pode olhar para quem está perto de você e dizer assim, você é sacerdote do Senhor Jesus aqui na terra. Agora isso tem uma implicação tremenda em termos de autoridade espiritual. Os estudiosos dizem que qualquer pessoa, independente do nível de influência dela, tem pelo menos 15 pessoas que estão diretamente sob a sua influência. E aí eu tenho uma notícia séria para você. Você é responsável espiritual aos olhos de Deus, pelo menos dessas 15 pessoas, porque você é sacerdote. Quantos são casados aqui? Maridos, fiquem de pé agora. O negócio é sério, agora eu vou olhar no olho. Deus fez você sacerdote da sua casa, e você é responsável pela vida espiritual de cada uma das pessoas que vivem na sua casa, e Deus vai pedir contas do seu sacerdócio. Pode sentar. Quantos são pais aqui agora? Pais e mães, pode ficar de pé, que eu quero olhar no olho aqui. A Bíblia diz que vocês são responsáveis diretos pela vida dos seus filhos, e não importa a idade deles. É claro que quando eles são pequenos, o nível de autoridade, não é diferente. A gente pega pela mão, leva para cá, leva para lá. Quando eles ficam adultos, a gente não vai conseguir fazer isso, mas você continua sendo sacerdote.
E uma das missões sacerdotais é orar por eles. Dobra o teu joelho, clama ao Senhor, pede a bênção de Deus, pede a intervenção de Deus. Há coisas que você não pode fazer, mas Deus pode. Entenda que essa é uma autoridade que Deus deu para você. Pode sentar. Agora, todos nós, fomos colocados por Deus como copastores do Senhor Jesus, e essa é uma autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos exercer essa autoridade espiritual, porque nós somos responsáveis diante de Deus por essas pessoas, sobre quem temos influência. Alguns de nós somos líderes no lugar em que fomos colocados, líderes de uma empresa, líderes dentro de um contexto da sociedade, líderes num grupo social. Então eu quero dizer para você que os seus 15 aumentaram de tamanho. E Deus vai dizer: olha, a sua influência faz parte da missão do reino de Deus. Uma das coisas importantes para nós, porque senão essa palavra vai passar pela nossa cabeça, é a gente identificar quem são as pessoas que Deus colocou sob a nossa liderança espiritual, sob a nossa autoridade espiritual, e fazer uma lista. Eu desafio você, no final desse culto, a fazer uma lista de nomes de pessoas, e você assumir diante de Deus: Senhor, eu entendo que o Senhor colocou sobre mim responsabilidade, sobre a minha vida, responsabilidade sobre essas pessoas. Eu não sei direito como eu vou fazer a missão, mas eu quero pedir sabedoria, eu quero pedir poder do Teu Espírito, eu quero pedir bênção do Senhor sobre essas vidas. Se você não pode fazer mais nada, ore. Eu quero dizer para você que nós começamos agora essa campanha, esse ano aqui, tremenda, de volta para casa, e a única coisa que a gente tem feito é orar. Gente, o número de pessoas que estão voltando para casa é incrível, cada semana, você não imagina o poder da oração. Deus o fez sacerdote para cuidar dessas vidas, e essa autoridade veio de Jesus, e a gente se une a Jesus, e Jesus vai fazer a obra, e nós somos ajudantes dele nesse processo. Segunda coisa que a gente vai aprender com Paulo sobre a autoridade espiritual. Paulo vai dizer claramente aqui nesse texto, que a autoridade espiritual nunca foi dada pelo Senhor para que nós subjuguemos pessoas ou para destruir pessoas. E o princípio de autoridade espiritual é diferente da autoridade do mundo. Quando a gente fala em autoridade do mundo, é quem manda, não é? Agora, quando a gente fala em autoridade espiritual, é quem serve, é quem abençoa, é quem cuida, é quem orienta, é quem aponta o caminho, é quem conduz à presença de Deus. É totalmente diferente. Nós não recebemos autoridade para sermos servidos pelos nossos liderados, mas para abençoar a vida deles, para tratar da sua alma. E por isso Paulo afirma que nós não podemos subjugar pessoas, nem destruir pessoas. Ao contrário, a autoridade espiritual é para pastorear pessoas. Nessa lista que você vai fazer de pessoas que Deus colocou debaixo da sua autoridade, você vai perguntar para o Senhor: Senhor, o que essa tua ovelhinha precisa, e que eu, como teu servo, co-pastor, posso servir e abençoar. Esse é o propósito. Pode parecer esquisito isso, parece tão simples, mas não é não. Até hoje, existem algumas denominações que colocam debaixo dessa guarda-chuva do nome de autoridade espiritual, quase que um controle absoluto dos membros da igreja
debaixo daqueles que estão sob a sua autoridade. Eu estou falando de coisas de hoje, não estou falando do passado, não. E essa autoridade às vezes tem um aspecto místico. Então, por exemplo, tem algumas denominações que a pessoa não pode tomar qualquer decisão sem procurar o seu líder, e o líder vai dar uma profecia para ele, se ele pode ou não pode fazer o que ele tem que fazer. Querido, a autoridade espiritual tem outro propósito, não é comandar a vida das pessoas. A autoridade espiritual é conectar as pessoas a Jesus. Eu quero dizer uma coisa tremenda: a maior autoridade espiritual, ela não vem de quem se coloca entre você e Deus, porque a verdadeira autoridade espiritual te ensina a se conectar direto com Deus. Só existe um intermediário, que é Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo eu posso ter comunhão direta com o Pai, e essa é a vitória que nós temos. E é por isso que essa autoridade é compartilhada. Enquanto alguém tem autoridade sobre você, você tem autoridade sobre outros, e todos estamos debaixo da autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo, e todos somos desafiados a nos conectarmos diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim: olha, não é para subjugar, não é para dar ordens, não é para dar carteirada. Você sabe o nome de carteirada? Sabe o que significa, né? Vou dar uma carteirada aqui. Não é carteirada nenhuma. A gente é, na verdade, instrumento da graça de Deus para abençoar pessoas. Terceira coisa que Paulo vai ensinar sobre a autoridade espiritual é qual é o propósito da autoridade espiritual. E ele vai dizer assim: o verdadeiro propósito da autoridade espiritual é ajudar as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade espiritual a crescer na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer assim: o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Então, o objetivo da autoridade espiritual é fazer com que as pessoas cresçam na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. É interessante, né? Porque às vezes quando a gente está trabalhando no contexto da igreja, a gente ouve algumas coisas que são tão complicadas na cabeça de quem entende esse aspecto da autoridade espiritual. Eu me lembro que quando a gente começou o projeto de células, não é? Um dos grandes, ainda é um dos grandes ministérios da nossa igreja, mas talvez o mais forte ministério da igreja na época era o ministério da música. E os coros, os vários coros, eram as coisas assim mais expressivas da ação e da missão de cada pessoa. Mas na medida que a gente começou o trabalho com as células, muitas dessas pessoas que estavam no coro começaram a se envolver no pastoreio de pessoas. E aí então diziam: olha, eu não tenho mais tempo, porque eu agora estou discipulando gente, eu estou fazendo, então eu vou ter que me licenciar do coro. E aí alguns diziam assim: pastor, não pode fazer assim não. O que é? O senhor está tirando os meus liderados para colocar em outro lugar, o senhor arrume outros. E aí eu fiquei pensando: olha só, um líder que não é capaz de ver e com alegria o crescimento espiritual dos seus liderados, não vai permanecer na liderança. E de fato nenhum deles ficou. A gente tem que vibrar quando alguém está crescendo e que está indo além da gente. Eu me lembro quando a gente começou aqui os projetos, né, com os nossos pastores mais jovens, a gente começou a fazer um trabalho e eles começaram a ficar muito bons, mas muito bons. E quando ficava muito bom, uma igreja levava embora. E alguns líderes diziam assim: pastor, a gente treina esse povo, prepara, depois vai tudo embora. Eu falei: aleluia! Porque Deus está usando, é para a glória dele. O nosso papel é fazê-los crescer. Quando você tem lá na tua célula alguém bom e você não coloca para treinar, para ser um novo líder, para ser um discipulador, eu quero dizer que você está sendo um péssimo líder,
porque você não está ajudando essa pessoa a crescer, a se desenvolver, a conhecer os seus dons, porque o papel da nossa autoridade espiritual é incentivar, é motivar pessoas a crescerem, não para crescerem debaixo das nossas asas, queridos, porque elas vão alçar voos e voos maiores, porque assim é que funciona a dinâmica do reino de Deus. E quanto melhor você fizer esse trabalho, e mais alto voarem essas pessoas, melhor líder você é. Meu pai tinha umas frases muito interessantes. Ele diz assim: o bom líder não é aquele que faz com que as coisas funcionem quando ele está perto. O bom líder é quando tudo funciona muito bem e até melhor quando ele sai. Porque ele realmente ajudou pessoas a crescer. Então, ajude pessoas a crescer e cresça. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente está educando um filho, e nós somos pais, muitos de vocês se levantaram aqui como pais, a gente está educando os nossos filhos para eles crescerem em todos os aspectos da vida e também na vida espiritual. E eles têm que aprender a enfrentar os conflitos da vida hoje. Se nós não os prepararmos para isso, no temor do Senhor, nós falhamos na nossa missão. Esse é o nosso papel. E Paulo está dizendo que esse é o papel que um líder tem, ele ajuda a crescer, e essa é a autoridade que Deus nos dá. Eu vou dizer uma coisa: quanto mais essa pessoa crescer, mais ela vai respeitar a sua autoridade. Sabe por quê? Porque você se tornou modelo, não de alguém que subjuga, mas de alguém que se alegra em ver alguém crescer. E quando tem alguém que se alegra com o nosso crescimento, nós queremos compartilhar. E a gente liga para dizer: olha, está acontecendo isso. E se precisa, a gente pede mais dicas, ou a gente quer estar junto, ou simplesmente a gente quer um abraço, mais nada. Mas isso faz parte dessa liderança espiritual. Então, como você pode ajudar as pessoas que estão debaixo de você a crescerem na comunhão com Deus e no poder do Espírito Santo? Esse é o nosso alvo. Se você é um líder, você tem autoridade espiritual, então aprenda a viver isso. E é interessante que essa é uma dinâmica tremenda. Ao mesmo tempo em que eu tenho autoridade espiritual sobre alguém, Deus vai colocar alguém com autoridade espiritual sobre a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você: se não tem ninguém que você admita a autoridade espiritual sobre você, então eu quero dizer para você que tem alguma coisa errada na tua vida. Porque na dinâmica do reino de Deus, a gente vai ter sempre pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida. E nós vamos ter pessoas sobre quem exercemos autoridade. E eu vou dizer para você que eu creio que muitos líderes caem na fé. Caem na fé. Presta atenção, caem na fé. Porque não aprenderam esse princípio de autoridade espiritual. Eu tenho autoridade, mas alguém tem autoridade sobre mim. Eu presto contas e eu peço contas. E essa é uma dinâmica muito saudável. Alguns dias atrás alguém estava lendo um livro que eu indiquei sobre a vida do pastor, e aí essa pessoa disse: é tudo isso mesmo que está aí nesse livro? Eu falei: mais ou menos, né? E aí essa pessoa assim: mas quem cuida do senhor? Isso é uma pergunta séria. Quem cuida?
Eu preguei um sermão na Convenção Batista Brasileira, 2 anos atrás, sobre esse título, para todos os pastores da convenção: quem cuida de mim? Quem cuida do pastor? Quem cuida do líder? E aí a gente vai descobrir que existem ferramentas muito tremendas na vida da gente. Lendo um livro de Peter Wagner sobre escudo espiritual, eu aprendi há muitos anos atrás que eu precisava ter pessoas que orassem por mim e a quem eu prestasse contas. E então eu convidei um número de pessoas, de casais, com quem eu podia compartilhar e com quem eu podia pedir oração e que podiam e dava liberdade a eles para checarem a minha vida. Porque eu tenho autoridade sobre muita gente, mas eu tenho que reconhecer que tem gente que tem autoridade sobre a minha vida. E como eu fui abençoado pela autoridade espiritual, e às vezes algumas perguntas incômodas que chegavam para mim. Porque Deus revelava algumas coisas, não é? Eu nem revelava, colocava um sentimento de necessidade, e essas pessoas chegavam e conversavam e tocavam o meu coração. Até hoje, eu tenho pessoas em áreas diferentes da vida, com quem eu me encontro periodicamente, e eu presto contas, naquelas áreas. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos de gente que cuide da gente. Nós precisamos exercer a nossa autoridade, mas precisamos que pessoas exerçam autoridade sobre nós. Isso pode ser institucionalmente, por exemplo, dentro da nossa estrutura da igreja, a gente criou um sistema de prestação de contas, tá? Que é uma maneira de cuidar uns dos outros. O líder de célula presta contas para o seu supervisor para o seu pastor de área, o seu pastor de área para o pastor de rede, não é? E os pastores de rede para o pastor principal da igreja. É assim que funciona. Agora, isso é institucional. Agora, nesse princípio, nem sempre o institucional vai suprir. Porque o institucional, ele tenta apontar para essa realidade, mas às vezes não chega lá, porque essa pessoa, não isso, aquilo, eu, tal. Então, escolha pessoas a quem você vai prestar contas, mas não ande sozinho. Caminhe junto. Você exerce autoridade e recebe gente que tem autoridade sobre você. E essa é a dinâmica de Deus na nossa vida. Porque andar sozinho é um perigo, a gente pode facilmente cair sem perceber. E o objetivo disso é crescer na comunhão com o Senhor, crescer no poder do Espírito Santo, é crescer quando nós estamos orando, é quando nós estamos ministrando, quando nós estamos prestando conta, quando estamos pedindo contas, é crescer quando entendemos a bênção desse mútuo pastoreio, é crescer. Então aqui eu tenho 2 perguntas. Você já viu que esse sermão tem lição de casa, né? Você tem que escrever uma lista de pessoas que estão debaixo da autoridade, não é isso mesmo? Esqueceu disso? Não esqueceu não, quero ver, tá? Mas agora você vai perguntar para você mesmo: para quem eu presto contas? E quem presta contas para mim? Isso pode ser informal ou formalmente. Mas como isso é importante para o nosso crescimento espiritual. E é importante a gente dimensionar isso, a gente perceber isso. Quanto ao poder do Espírito Santo, nós ajudamos pessoas a crescerem nessa área da vida, no poder do Espírito Santo, quando podemos ser modelos de pessoas que Deus pode usar e que Deus usa na nossa vida. Como é que a gente ensina alguém a crescer no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo? Quando a gente é capaz de inspirar piedade.
Piedade no sentido de dependência de Deus, de busca de Deus. Você quer ver alguém desejar crescer? É quando olhar para você e a sua vida inspira o desejo de buscar mais a Deus. E aí, na medida que a gente está buscando mais a Deus, Deus derrama graça. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Eu fiquei muito feliz, porque quinta-feira, que a gente falou semana passada que ia ser um dia de jejum, tinha 120 pessoas aqui na igreja na hora do almoço, que foram inspiradas pelas mensagens para estar aqui e jejuar. E quando a gente começa a bater na porta do Senhor, alguma coisa vai acontecer, queridos. Agora você imagina daqui a pouco, quando o Senhor começar a responder essas orações, eles vão inspirar outros, que vão inspirar outros. Esse é o processo de Deus na nossa vida. Mas não somente inspirar a piedade, que é essa busca de Deus, mas nós ajudamos as pessoas a crescerem no poder do Espírito Santo, quando nós inspiramos pessoas a servir. Tem gente que nos inspira pelo serviço. Pequenas e grandes coisas que vão acontecendo, e a gente olha para aquela pessoa, que alegria em servir, e a gente diz assim: eu posso servir também. Eu não preciso esperar alguém mandar, eu posso servir. E aí nós somos inspirados por quem serve. Tem uma senhora que está ajudando Cleusa, não é, na área psicológica, e é uma senhora que eu conheci há muitos anos atrás aqui na igreja. E a experiência dela foi muito linda. Ela contou seu testemunho para mim há muitos anos atrás, porque ela tinha uma empregada em casa. E essa empregada temente a Deus. E essa mulher tinha prazer em servir. E sabe como é que ela começou a quebrar o coração da patroa? Chegava de manhã, levava o café na cama para a patroa, sem ela pedir. E a mulher começou a ficar incomodada com aquilo, disse: não precisa. Eu falei: não, estou aqui para servi-la. E ela então começou a levantar para tomar um café. E aí, quando ela levantou para tomar o café, ela começou a pôr na mesa. Ela disse assim: a senhora permite que eu ore pela senhora, antes da senhora comer e tomar o café? E começou a orar. Mas por quê? Porque eu sou serva de Deus, e uma das missões é pedir a bênção de Deus para quem eu sirvo. E aquela mulher então começou a inspirar. E ela dizia assim: tá bom, desde que a senhora tome café comigo. Aí ela começou a sentar na mesa para tomar o café. E ela começou a ministrar a palavra. E aquele tempo do café se tornou o tempo de discipulado, de aconselhamento. Aquela família se converteu toda. Hoje são líderes de uma outra igreja evangélica, né? Ela com o marido, todos envolvidos no reino de Deus. E eu me lembro o dia que essa mulher disse que ia mudar de cidade. Essa senhora chegou aqui na igreja desesperada, disse assim: pastor, minha empregada vai embora, e chorava. E eu achei tão absurdo, né? Ué, qual o problema? Não, ela é minha mãe espiritual, ela é minha conselheira. Gente que nos inspira servindo. Sabe como é que a gente inspira pessoas a buscar o poder de Deus? Vivendo uma vida de piedade e inspirando pessoas com o nosso serviço. E o nosso serviço vai lá e toca o coração das pessoas. E a gente diz assim: eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor. Nós inspiramos pessoas e ajudamos elas a crescerem no poder do Espírito Santo, quando a gente pode viver uma obediência incondicional.
E as pessoas vão olhar para a gente e dizer assim: no mundo de hoje ainda existe gente que vive essas coisas que a Bíblia ensina. E nós inspiramos pessoas a buscar o poder de Deus. E elas começam a ver que o poder de Deus se manifesta em gente comprometida com o reino dele. Quando a nossa autoridade é exercida nesses termos, Paulo vai dizer que ela se torna motivo de orgulho, e não é pecado ter orgulho por essa autoridade espiritual, porque o orgulho é da autoridade de Jesus sobre as suas ovelhas, e o orgulho é o privilégio que a gente sente de poder ser auxiliar do sumo pastor, que é Jesus. Por isso esse tipo de orgulho não envergonha, na verdade é uma expressão de louvor ao Senhor, que é o verdadeiro pastor. Que diferença de tantos outros que se valem da autoridade que têm para extorquir pessoas, para controlá-las, ou até mesmo para se autoafirmarem através delas. A autoridade de um homem de Deus pode ser vista quando ele permite que outros possam crescer e serem maiores do que ele próprio, e quando a glória que brilha nele é mero reflexo da glória do Deus Todo-Poderoso a quem ele serve. Essa é a verdadeira autoridade espiritual.